E aí pessoal, vamos a mais um vídeo no canal. Hoje nós vamos estar entrando no segundo vídeo do Lutris, ok? Então, vou me logar aqui. Eu pensei que tinha esquecido a senha. Eu fiz o primeiro vídeo, eu vou deixar a playlist. Esse KDE aqui, ele não tá configurado, então ele fica com as coisas que eu fechei, né? Isso aqui precisa de um... Olha lá, ele vai abrir o Lutris, olha lá, ele tá carregando o Lutris. Enfim, é por causa disso aqui, ó. Toda vez que você reiniciar o computador ou desligar, eu quero que ele inicie com uma sessão vazia. Então, a partir do momento que você reinicia o computador ou você desliga, ele mata todos os processos. E aí, quando você liga ele novamente, ele abre limpo, tá bom, pessoal? É por isso que vocês estão vendo aí, quando eu logo ele abre tudo. Então nós vamos lá, abrir o Lutris. Eu tô com problema no mouse aqui. O primeiro vídeo, né, foi um pouco mais comprido. Nós demos uma passada assim, por cima, o que cada coisa funciona, o que cada coisa faz, né? Hoje eu vou fazer a configuração básica. Por exemplo, quando eu for instalar qualquer jogo, ele vai pegar aquelas configurações básicas. E aí não precisa de eu ficar alterando muita coisa, né? Por exemplo, às vezes é necessário alterar pequenos detalhes, porque um jogo de launcher é diferente de um jogo de Taubaté ou Steam Verde lá, enfim, um jogo adicionado manualmente, tá bom? Mas a primeira coisa, nós estamos se tratando de Wine, então nós vamos vir aqui em Wine. Aqui, a primeira caixinha aqui, gerenciar versões, eu dei uma passada rápida, hoje eu vou dar uma explicada aqui. Ele tem as versões, tá, pessoal? Mas esse cara aqui, eu não sei qual é o problema dele, eu não tô criticando, longe de mim. Mas, às vezes ele aparece as versões do Lutris GE Proton e às vezes não. Às vezes ela aparece também o Wine GE, que é lá do Glorious Hero também, e às vezes não. Perceba-se que a versão Wine GE 8.25, ele apareceu. Só que o Lutris GE Proton 8.25, ele não apareceu. Então eu tenho esse pequeno bug aí, ou essa pequena confusão nessa parte aqui. Só que eu não faço por aqui, tá, pessoal? Eu costumo utilizar a ferramenta Proton App QT. Eu vou deixar o vídeo passando aqui no card, onde eu explico ela toda detalhadamente. E eu acho que fica melhor do que eu explicar ela aqui. Aqui, as únicas versões que estão aparecendo aqui, ó, é a do LoL. Inclusive, eu vou aproveitar esse vídeo para dizer que o LoL tá quebrado realmente no Linux. Eu não consegui fazê-lo funcionar. Agora tem uns pacotes de Snape aí, que instala o LoL, que diz que funciona. Então, aí você, né, procura outro caminho aí. Esse aqui não faz isso, tá bom, pessoal? Aqui a gente não faz isso. Aqui a gente procura ser o mais nativo possível, ok? Então aqui eu não preciso fazer nada. Eu vou fechar aqui. Do lado tem configurar. Eu vou clicar nele aqui, ó. E aqui sim nós vamos fazer as nossas configurações padrão. Ele tá aqui, versão de Wine. Eu gosto de utilizar por enquanto, tá, pessoal? Isso aqui muda de tempos eu mudo de tempos em tempos, e você, conforme for utilizando, for pegando as manhas do Lutris, você também vai fazer isso. Mas a versão Lutris GE Proton 8.22 é a versão que está mais estável, na minha opinião, que está funcionando quase tudo. Então eu coloco ela aqui para ser padrão. Para quando eu for fazer uma instalação manual, ele já vai pegar ela padrão. Dependendo do script do launcher que eu for instalar, com o script do próprio Lutris, ele já vai pegar esse como padrão também. Às vezes o script já diz que tem que ser uma versão específica, aí ele troca, tá bom, pessoal? Então, deixando ele já como padrão, lembrando que eu baixei ele lá no Proton App QT. Então, aqui executar o executável do Wine personalizado é, por exemplo, você foi lá no TKG, né? Proton TKG, se eu não me engano, ou Wine TKG, você vai lá, baixa e você quer usar ele. Você pode pôr na pasta do Lutris, que ele vai aparecer aqui na lista, ou você pode vir aqui e tá selecionando ele, tá bom, pessoal? Mas eu não costumo fazer isso não.
Eu acho que hoje em dia o Lutris G Proton tá atendendo muito bem o Lutris, tá bom? Eu não vejo a necessidade de estar usando o outro. Nem as versões da Steam eu uso aqui, porque também na minha opinião, não funcionam muito bem. A que tá mais atendendo aqui é esse cara. Usar o Anitrix do sistema. Eu tive, algum tempo atrás, eu tive alguns problemas ao usar esse cara. Quando eu ia usar ele aqui no Lutris, ele não abria e tal. Então, eu deixo essa opção desmarcada. Habilitar o DXVK, habilitar o VKD3D e as versões, cara, isso aqui é essencial você deixar habilitado. A não ser que você quer forçar que um jogo rode a OpenGL. Funciona, funciona. Não são todos jogos que funcionam? Não. Alguns jogos mais antigos, esses jogos mais novos, nem pensar, tá, pessoal? Jogos com DirectX 12, então, muito menos você vai conseguir forçar ele a rodar com OpenGL. Então, essas opções aqui, minha padrão, eu deixo ele habilitado, porque quando for DirectX 11, ele vai converter, é o DXVK, ele vai converter para VUCA. VKD3D é o 12 que vai converter para VUCA. Então, aqui eu deixo habilitado. Versões do D3D Extras, eu também deixo ele habilitado e deixo com a última versão, tá bom, pessoal? Ó, tem versão 1, versão 2, aqui tem várias versões, mas eu deixo sempre a padrão. Isso aqui é o seguinte, quando o Lutris atualiza as versões, ele atualiza automaticamente, não precisa nem de mexer, tá bom? Deixa eu só abrir mais aqui, ó, que fica melhor. Esse cara aqui, o DXVK NVA API, a versão, né? O NVA API barra DLSS. Isso aqui é caso você esteja com NVIDIA. No meu caso, que eu não tenho NVIDIA, eu desmarco por padrão. E, consequentemente, aqui a versão você nem precisa mexer, porque se ele está desabilitado lá em cima, aqui ele não vai funcionar. O habilitar o DGVUDU 2, isso aqui era uma tecnologia que existia há muito tempo atrás para algumas certas placas de vídeo, se eu não me engano, eu não lembro qual era a marca da placa de vídeo, tá bom? Não lembro se é NVIDIA. Enfim, tá bom, pessoal? Quem é mais das antigas aí vai estar lembrando desse cara. Tem alguns jogos que necessitam desse negócio habilitado, por isso que eles colocaram aqui. Então, como são jogos muito antigos e eu ainda não, tipo assim, eu não uso muito, né? Eu deixo desabilitado por padrão. Se aparecer algum jogo, eu habilito isso na própria configuração do jogo. Depois a gente, na sequência, eu vou mostrar isso para vocês, tá bom? E vamos vir aqui embaixo. Eu, Rodrigo, tá bom, pessoal? Não vejo mais a necessidade de deixar E-Sync, F-Sync habilitado. O Rodrigo. Eu também não gosto de utilizar o AMD Fidelity FX Super Resolution, o tal do FSR. Por que, Rodrigo? Ó, eu vou explicar. Eu tenho uma placa consideravelmente, eu acho que de entrada, hoje em dia ela é considerada de entrada, que é uma RX 6600. Cara, ela consegue rodar a maioria dos jogos que eu consigo adquirir, né? Ou que eu, né? Peripipi, Taubaté. Eu consigo rodar no meu 75 FPS, que são os hertz do meu computador. Ultimamente eu não tô ligando mais para essas coisas de ficar olhando o FPS, quanto que ele tá dando, quanto que ele tá dando, quanto que ele tá dando, quanto... E você não acaba não jogando, porque você fica bitolado em quanto tá dando o FPS que você acaba não jogando. Entendeu? Eu passei muitos anos por isso. Hoje em dia eu não ligo mais. Não vou mentir, eu dou uma olhadinha para ver como é que tá, desligo, acabou o FPS e eu jogo o jogo, tá, pessoal? Porque senão você fica muito bitolado nisso. Tem uns caras que é bitolado mesmo e aí, enfim, tá bom? Então, o meu computador hoje em dia, eu consegui, né, ao longo do tempo adquiri-lo e eu montei ele para que ele me atendesse a 60 FPS, tá bom? No Full HD 60 FPS, que é o que a minha placa me garante. Até então, eu não vejo necessidade também de estar jogando tudo no Full. Eu deixo sempre em alto, médio. Alguns jogos eu deixo no Full,
porque eu vejo diferença. Esse meu hardware, que ele fica aqui no cantinho aqui, ele me atende 75 FPS. No alto, médio ou médio, full, enfim. Então, não vejo necessidade do FSR, tá bom? É uma tecnologia muito bacana, muito top. Ajuda muito para quem tem um hardware mais inferior. Tá ajudando muito aí até para quem tem hardware potente e não consegue rodar os jogos mais novos. Mas eu acho que fica a imagem fica borrada. Minha opinião. Então eu deixo desabilitado. Isso aqui também, pessoal, não é só você habilitar. Você tem que usar uma versão de Wine que te dê suporte ao FSR. E você tem que fazer umas alterações dentro do jogo. Eu vou deixar uns vídeos passando aqui no card que eu fiz há muito tempo atrás quando o FSR sair, tá bom? Então, dito isso, eu deixo desmarcado. Vamos lá, habilitar Battleline, Anti-Cheat, Easy Anti-Cheat. Eu deixo, tá, pessoal? Porque se o jogo ou launcher, vamos lá, se o jogo precisar, já tá habilitado. Se o jogo não precisar, não vai ter problema. Eu instalei um jogo, ele não abriu. Vem aqui e desmarca por desencargo de consciência, mas não desmarca aqui no padrão. Desmarca no próprio jogo. Launchers. É essencial você deixar habilitado em launchers, porque launchers rodam vários jogos dentro de um launcher. Tem jogo que tem o Battle Online, tem jogo que tem o Easy Anti-Cheat. Feito isso, deixou. Habilitar o Virtual Desktop, ele vai abrir em uma janela, como se fosse uma janela do Windows. Eu não vejo necessidade hoje em dia disso. Há muitos anos atrás nós precisávamos muito de usar esse cara. Aqui você pode até setar a resolução que você quiser. Vamos aqui, habilitar a escala DPI. Sinceridade, eu nem sei usar isso aqui e eu nunca precisei. Então eu deixo desabilitado. Aqui pode deixar assim e substituições de DLL. Isso é quando você precisa de uma DLL. Aqui na configuração padrão, pessoal, não faz isso. Deixa assim em branco. Depois eu vou mostrar quando a gente estiver num jogo. Aqui para baixo também, padrãozão do jeito que ele veio. Opções do sistema. Pasta de instalação. Aqui, o que você vai fazer? Cara, como essa máquina aqui, né? Ele tá com HD só de 120. É só mais para teste, para alguns joguinhos para o meu filho, eu não mudo aqui. Mas, por exemplo, se você quiser se pôr em outro lugar, não tem problema. É só você vir em explorar. Vou criar aqui, tá, pessoal? Porque eu não tenho outro HD. Então eu vou colocar aqui, passa pessoal. Vamos criar aqui, ó, só para vocês verem. Teste. Você cria uma pasta e dá OK. Tá, pessoal? Que é para ele, tudo que ele for instalar, ele vai instalar dentro desta pasta. Vou voltar no padrão, porque para mim, como eu disse, né? Não tem a necessidade. Desabilitar o Lutris on Time. Não faça isso. Alguns casos específicos precisam. No padrão, a gente deixa habilitado. E preferir bibliotecas do sistema. Eu utilizo assim, do padrão que o Lutris vem. Para mim, tá funcionando até hoje. Se você gosta ou, né, precisa utilizar a ferramenta GameScope e você tem ela instalada no seu sistema, ela vai aparecer aqui para você habilitar e você fazer as configurações. Então, eu nunca mexi nessa ferramenta, tá, pessoal? Se você quiser um vídeo aí, deixa nos comentários que a gente vai aprender junto sobre essa ferramenta GameScope. Restringir um número de núcleos usados. Isso aqui, por exemplo, eu quero que os meus jogos usem 6. Eu tenho 6 núcleos e 12 threads. Eu quero que quando eu estiver jogando alguma outra coisa e tal. Então, enfim, você pode restringir. Todo jogo que abrir no Lutris, ele vai usar apenas 6 núcleos ou qualquer um que você tenha colocado. Vou desligar ele aqui, vou voltar aqui. Outra coisa, se você usa o Game Mod da Feral Interactive, você tem ele instalado no seu sistema, ele vai deixar você habilitar no botão aqui, tá bom, pessoal? Display de contador de FPS. Eu já habilitei ali porque eu já tenho esse cara instalado no sistema. Vou deixar um videozinho passando no card. Então, ele já deixa eu habilitar todo jogo, teoricamente, tá, pessoal? Todo jogo que você abrir já vai abrir com Mango HUD. Tem jogos que não funcionam. Restaurar a resolução ao sair do jogo.
Tem jogo que você coloca a resolução menor para ele poder rodar mais, dar mais FPS, rodar mais fluido, né? Por causa do seu hardware aí. Então, teoricamente, toda vez que você abre um jogo com resolução menor que a sua nativa, ele altera a sua do monitor também. Então, isso aqui ele vai restaurar para nativa, tá bom? Restaurar a gama ao sair. Isso aqui é tudo opcional se você quiser. Desabilitar os efeitos da área de trabalho. Se você tem um computador igual esse aqui que eu estou utilizando aqui, não é tão potente, cara, isso aqui vai diminuir o consumo da sua RAM, liberando mais para o jogo. Então eu habilitaria isso aqui se eu fosse você, se você tem um computador com pouca RAM. Desabilitar protetor de tela, eu também deixo, porque às vezes você está jogando no controle e ele não detecta que você está mexendo no mouse, e aí ele abre o protetor de tela no meio da jogatina. Isso aqui é uma ferramenta que eu nem sei se funciona mais, tá, pessoal? Que você tem que ter instalada para você poder limitar o FPS. Essas partes de monitor, desligar monitor, eu não mexo porque eu não vejo necessidade. Se você tem um monitor só, principalmente. Mas, se você tivesse dois, você poderia deixar um monitor padrão, ó, o HDMI ou padrão, e desligar o monitor. Por exemplo, eu quero que ele desligue o HDMI, que é o meu secundário. Então, ele desligaria toda vez que eu abrir um jogo. Mas eu volto a reafirmar, eu não vejo necessidade. Mudar a resolução ele vai mudar a resolução do monitor, eu também não vejo necessidade. Áudio. Se o jogo ficar um pouco... Você pode reduzir a latência, habilitando aqui. Mas, no padrão, pessoal, eu não recomendo você fazer isso. Eu recomendo você fazer isso na configuração de cada jogo. Esse input aqui eu não mexo, é coisa do Antimicro. Se você quiser um perfil de teclas personalizada do Antimicro, você vem, habilita ele aqui e seleciona ele aqui. Isso aqui é se você conhece. Eu utilizo o Antimicro só para teste, tá bom? Multi-GPU, vamos lá. Acho que é a parte que muita gente quer. Habilitar o descarregamento de renderização Prime. Se você tem NVIDIA, isso aqui é muito bacana. Se você tem aqueles notebooks com placa entregada ao processador e placa dedicada, isso aqui é essencial você habilitar, que é para ele usar a sua discreta, que no caso é a dedicada. Aqui, se você quiser o Optimus da NVIDIA, né? Vai aparecer alguma coisa aqui, como eu não tenho NVIDIA, não tem como. O carregador de ICD Vulkan, isso aqui é muito importante você setar a sua placa de vídeo. NVIDIA, ele só aparece NVIDIA. Mas, por exemplo, eu tenho aqui o AMD VLK, que é o proprietário, porque eu instalei o DaVinci e eu fiz algumas coisas para teste, tá bom? O AMD RADV Open Source, esse é o padrão, mas como eu tô com uma placa integrada, que é a Intel Graphics HD 630, eu uso o Envy, tá bom, pessoal? Mais indicado. Então, eu já deixo ele ali. Esse modo CLI aqui não precisa mexer. E aqui são as variáveis de ambiente. Por exemplo, eu preciso pôr que... Como assim? Por exemplo, lá no Farlight 84, a gente está precisando pôr a variável de ambiente nas opções de inicialização de Steam Deck igual a 1. Então seria isso, eu iria adicionar aqui, iria pôr Steam, se eu não me engano é assim, ó, em letra maiúscula, Deck, eu ia vir para cá e pôr o valor igual a 1, tá bom, pessoal? Vou deletar porque outra coisa que eu volto a reafirmar, nas configurações padrão eu não recomendo você estar fazendo isso. Aqui para baixo, pessoal, tem o locale de sistema. Isso aqui eu não mexo, é a localização, tá bom? Ó, você pode pôr BTR UTF-8, ó, recomendado, mas ele tá no sistema. Lembra quando você tem alguns erros de UTF-8, não sei o que? É isso aqui que você tem que vir e alterar. Bom, como eu tô falando de uma configuração padrão, eu vou deixar padrão do sistema. Script prefixo de comando, script manual, script de pré-visualização. Pessoal, nunca usei isso. Eu vou reafirmar. Eu não vou falar de uma coisa que eu não sei. Então, essa partezinha aqui eu vou ficar devendo. A parte de baixo é sobre GameScope. GameScope aqui também. Eu não mexo nisso, eu deixo padrãozão também.
Porque outra coisa, eu nunca mexi nisso e eu não tenho propriedade para falar sobre isso aqui. Então, essa é minhas configurações padrão. Lembrando que você tem que habilitar o Advanced Option. Acho que eu falei isso no primeiro vídeo. Vamos salvar e pronto. Nós temos uma configuração padrão. Rapidinho para nós finalizarmos, eu vou vir aqui nos 3 palitinhos, vou vir em preferências e vou vir aqui em opções globais. Essa é uma segunda opção padrão global que a gente vai fazer. Pessoal, quando você mudar lá, ele vai mudar aqui. Mas se você vier aqui e ele não mudar o caminho, você põe o mesmo caminho de lá, tá bom? Que nós acabamos de trocar. Aqui é a mesma coisa, você tem que marcar Advanced Options. Pessoal, essa configuração é a mesma que nós fizemos lá, lembra? Ó, tá vendo aqui? Ele não mudou. Então, a gente tem que vir aqui e fazer a mesma configuração também que nós fizemos lá no outro. Essa configuração aqui é quando você instala script do próprio Lutris. Eu já vou relembrar vocês, tá bom? Então, fez lá, vem aqui, faz igual, para ficar tudo bonitinho. Salva. Vou te explicar agora. Quando você vem aqui procurar no site, eu vou colocar Ubisoft Connect. Quando você vem aqui e instala este cara, vem aqui, ó, instalar. Essa configuração é essa daqui. É a preferências globais. Ele já até sumiu. Quando você vem aqui instalar o jogo manualmente, as configurações que vão estar aqui, ó, vamos ver aqui. Tá vendo? Cadê? Tá aqui embaixo, aqui embaixo. Ó, ele já mudou no que eu queria. É quando a gente configura aqui, ok? Então, eu configuro a global e a padrão do mesmo jeito, tá bom? Para ficar tudo igual e não ter dúvidas ou complicações ou... como é que fala? Você se confundir, ok? Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, foi útil para você, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações e não esqueça de deixar o seu like. Você também pode compartilhar com os seus amigos nas suas redes sociais. Desta forma, você vai estar ajudando o canal a crescer. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.